muita gente coloca assim, mas pô, se você fizer um estádio do Flamengo, o que será do Maracanã? Esquece. Tem espaço para ter o estádio do Flamengo e tem espaço para ter o Maracanã. Quer dizer, verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que celebrar. Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando pela BetSat, que é a melhor casa de bet do Brasil, tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo, porque todas são do mundo, né? Então, enfim, tá sempre com as melhores odds para vocês, vale a pena. O que acontece? O futebol tem uma importância... Eu vou esquecer aqui paixão, vou esquecer Claro. né, qualquer desses aspectos que nos movem e tal, até porque a paixão é a razão dessa importância econômica que o futebol tem. Sim. Né? A gente fez estudos aí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município tem lá um departamento de estudo, meio um IPEA municipal, e aí eu não tenho aqui os números de cabeça, mas o impacto do futebol é uma coisa brutal na economia carioca. Né? Então, a primeira coisa é isso. E os 4 grandes clubes têm um papel fundamental. Claro, são tamanhos de torcida. O Flamengo é muito maior, é uma coisa muito mais nacional. O Vasco é muito grande também, muito nacional. Fluminense e Botafogo menores, mas também com um simbolismo muito forte. Sim. Né? O que seria do futebol brasileiro ser o Botafogo. Claro. Essa é a história do Botafogo ser o Santos. Claro. Né? Mas aí deixa com a Paulistada lá. Sim. Então, a bela visão é essa. A gente, quando vê o potencial da cidade, a gente tem que estimular esse potencial. Né? O que sempre foi a lógica quando se tentou ajudar clube de futebol? Eu vou até fazer uma comparação com o samba, né? Que também tem uma importância econômica enorme para o Rio de Janeiro. É verdade. A paixão é Portela, mas temos que ajudar todas as escolas. No meu outro governo, ficava muito aquela coisa, dá um subsídio, aumenta o subsídio. Eu falei, não, eu vou ajudar ajeitando a quadra das escolas. Né? Por quê? Porque a quadra da escola, ela é o elemento em que, tendo uma boa gestão, você pode aumentar a renda própria da escola ao longo do tempo, independente do governante do momento, aquela coisa que fica. Se você dá só o subsídio para a escola de samba, você está ali naquele ano. Mudou o prefeito, vai que o cara não gosta de samba, não acha que é importante, não dá. Então, o que eu deixei muito claro desde o início nas conversas, e essa conversa começou com o Vasco, né? O Salgado me procurou lá em 21, foi ele, Osório e o Sérgio Dias. E... né, precisamos, o Vasco na crise que a gente conhece, acabou com o negócio Loucura de SAF, isso, né? Enfim, é inaceitável. Clubes grandes, Um clube do tamanho do Vasco, o potencial que tem, viver o que vive, se Deus quiser, agora acho que o ambiente melhorou até o próprio negócio da SAF. Mas, enfim, eu falei, eu não entro aqui para resolver uma dívida de jogador, dívida do clube, não dou dinheiro para o clube para comprar jogador. Até no passado já se falou nisso. Vamos ajudar, a prefeitura vai ajudar a contratar, sei lá, o Romário pro Flamengo e tal. O que é a minha cabeça? Vamos dar algo que estruture, que permita aos clubes se estruturarem. Então, a minha discussão com os clubes tem sido essa. E óbvio que o estádio é um elemento fundamental. Né? Quer dizer, eu, por exemplo, como vascaíno, eu sei o que São Januário significa no imaginário do Vasco. Eu sei a importância que São Januário tem na hora que o Vasco está na M que tem andado nos últimos anos. Né? Talvez o buraco não tenha sido pior ainda em razão da existência de São Januário. Né? Mas aquele estádio, eu até gosto, é óbvio que vocês têm sempre uma visão nostálgica, né? Tem gente que fala, o Maracanã antigamente era maravilhoso, né? Eu também tenho saudade daquele Maracanã que era porrada pra tudo que era lá, daquele cheiro de mijo, saco voando, insegurança, 250 mil pessoas. Você não via porra nenhuma. Via nada, 250 mil pessoas, onde cabiam 120, morria de vez em quando, um se achava tudo normal. Mas hoje é uma coisa muito mais civilizada, claro, tá certo? Claro. Né? Claro que tem uma coisa de uma dívida com o povo mais humilde aí, de você ter área mais popular no estádio. Mas, então, ter um estádio, poder faturar com esse estádio, naming rights, camarote, enfim, bar, cerveja. Aliás, eu já fui gestor de um estádio. Eu fui da Sudeste, né? Secretário de Esporte do Estado e presidente da Sudeste. E foi a única época que o Maracanã deu lucro, né? Quando eu fui gestor do Maracanã. Então, as coisas são possíveis, são viáveis. Né? E, aliás, até esse processo de concessão do Maracanã se iniciou na minha época como secretário. Eu estava planejando uma PPP na época. Então, a lógica minha, quando a gente fala de estádio com o Vasco, e foi a discussão mais longa, mas foi boa porque ela abriu a porta para que a gente encontrasse modelos de solução para os clubes. Essa discussão com o Vasco, só para a torcida do Flamengo ver, eu demorei 3 anos. Eu comecei em 21 essa discussão, só mandei o projeto de lei para a Câmara em 23. Então, demorei 3 anos discutindo, modelando,
discutindo com o Vasco, com o Salgado. Quando entrou o Pedrinho, a gente conseguiu mandar. Né? Até fiz questão de mandar antes do Salgado sair, porque era uma negociação feita na gestão dele. Né? E o Pedrinho conduziu depois, com muita competência, toda a discussão em Câmara de Vereadores, discussão com a própria Prefeitura. Sim. Então ali a gente abriu a porteira para essa possibilidade. Como é que a gente faz? Ajuda os clubes de futebol sem meter grana pública, sem eu tirar o dinheiro do IPTU, do ISS que as pessoas pagam, né, que banca saúde, educação, manutenção da cidade, as obrigações da prefeitura, mas ao mesmo tempo tendo ali a gente recuperando o ativo do clube. Então, a conversa com o Flamengo não podia ser diferente do que tem um estádio. Na boa, é um escândalo. Não sei nem como é que o clube chegou a ser do tamanho que é, né, sem ter tido essa história toda, né, de 130 anos, sem ter uma casa própria. É absurdo. Né? Porque assim, eu sempre vejo o Maracanã, mesmo com a concessão agora, o Maracanã vai ter sempre, isso é que as pessoas têm que entender. Vai ter sempre uma dimensão pública, não tem jeito. Você fez lá a concessão para o Flamengo, para o Fluminense, mas vai ter uma dimensão pública. O Maracanã não é uma casa de um clube, de dois clubes. Claro que um clube vai ter um protagonismo. Mas esse estádio do Flamengo é bom até mesmo para o Maracanã poder ter essa dimensão pública. Não, você não tem aquela coisa de só Flamengo e Fluminense ali, o gramado vai estar sempre melhor. Pode ser um estádio para jogos melhores então, de todos eles. O Vasco vai ter que jogar no Maracanã. Como já jogou uma vez, através de uma medida judicial. Isso. Não, mas isso não tem que acontecer. Exato, aquele Vasco e Grêmio lá atrás, né? Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Brasileirão ano passado. Né? O Flamengo não queria, o gramado, não, o Vasco entrou na justiça, conseguiu. Por quê? Porque tem uma dimensão pública. Então, claro, ali vai ser sempre casa do Flamengo, mas também é do Vasco, também é do Fluminense, vai também ser é do o nosso Botafogo. Wembley, né, prefeito? É isso. Né? E não vai ter... você abre um espaço para show também, porque você tem mais... Tem São Januário, tem Engenhão. Não vai ter prejuízo com isso. Né? Eu garanto, assim, essa coisa eu avaliei muito. Não, eu não estou falando disso, estou falando que você, se precisar fazer um show na cidade, você tem 4 estádios. Não, porque muita gente coloca assim, mas se você fizer um estádio do Flamengo, o que será do Maracanã? Esquece. Tem espaço para ter o estádio do Flamengo e tem espaço para ter o Maracanã. Quer dizer, verdade. E isso é uma coisa que a gente tem que celebrar. Né? Enquanto esse for o nosso doce problema, falta de estádios no Rio de Janeiro, é uma boa notícia. Sim. Agora estava tendo problema. O Vasco tem um jogo aí, sei lá, daqui a 2 rodadas, lá pro dia 15 de agosto, não lembro mais com quem, tá dando um pouco embate, porque vai não ter onde jogar. Aí tem que ir pra Volta Redonda. Não, é isso. Aí ia jogar em Brasília tem um show, aí queria ir pra Manaus, Gramado tá uma porcaria também. Não, e daqui a pouco, quando tiver ampliação de São Januário também, o Vasco vai precisar jogar. Vai precisar. Então, assim, mas eu tô falando até na tarefa permanente. Então, o nosso objetivo é esse. Flamengo tem que ter sua casa. Fluminense, vamos ajudar. O Fluminense tem focado muito na questão do centro de treinamento. Vai ter uma melhoria em Laranjeiras, né? Não vai se aumentar a capacidade, vai ter uma melhoria, mas tem focado muito no centro de treinamento. O Botafogo tem focado muito na questão de centro de treinamento / melhorias no Engenhão. De fato, aquela pista de atletismo é muito ruim. Ela atrapalha. Coloca muito distante. A pressão do público não funciona. Assim, eu quero, né? Os botafoguenses estiverem ouvindo, porque o botafoguense andando numa fase me xingando. Meu pai tá ouvindo aí. Então fala pro seu pai que não educou direito o filho, permitiu lá em casa, não tem essa conversa, não. Liberdade, prefeito. Não, que liberdade? Democracia. Não, que democracia. Nada lá em casa foi fascismo, autoritarismo, ditadura. Não botou camisa no Botafogo quando era criança, não, né? Tem uma foto minha. Você não decide, tchau, né, tchau, pô? tchau, Cara, deixa eu te contar essa história. A minha família toda é tricolor. Tirando meu pai, que era vascaíno, mas meu pai nunca ligou para futebol. E eu tinha um tio, que era irmão da minha mãe, e é muito primo, então tudo tricolor. Minha infância só lá. O que eu fui a jogo do Fluminense, eu via jogo do Vasco, como era moleque. Minha mãe deixava eu ir pro estádio sozinho, eu tinha que ir com meus primos pagar a tricolor, que eu tomei de pó de arroz na minha cara. Não é brincadeira, enfim. Mas eu, graças a Deus, Deus me iluminou e eu segui pelo caminho do Vasco da Gama. E lá em casa não tem essa conversa. O meu filho, essa história é boa, ele devia ter uns 7, 8 anos. Ele foi com meu irmão e com meu sobrinho para um jogo do Fluminense. O Fluminense ganhou alguma coisa aí, não sei se era brasileiro, eu não me lembro o que era. Ganhou bem lá um título. Meu filho aparece em casa, meu irmão devolveu ele com a faixa do Fluminense. Porra. Ele entrou em casa e eu despedacei aquela faixa. A criança chorou loucamente. Minha mulher queria separar de mim. Eu falei, aqui nessa porra todo mundo é vascaíno. Então, assim, mas voltando aqui. Pareceu o Wagner Moura naquele filme. Foi tipo aqui na minha casa, não. É isso, é tipo aquilo. Então, assim, o objetivo é esse, né? A gente permitir com que os clubes tenham elementos de sustentabilidade,
né, que tragam recursos, divisas para os clubes e para que os clubes cariocas dominem. É do cacete você ver isso, lá também acho. Flamengo e Botafogo lá na frente. Também acho. Né? Sempre ruim é ter o Vasco muito lá embaixo. Agora nós estamos no meio da tabela. Tá, Vai virar baile, pô. Vai virar baile. Ainda não virou, né? Mas enfim, é isso. O que eu quero ali são os 4 disputando. Bota um paulista ali no meio, né? Para não ficar muito triste. E o Flamengo, especialmente, a gente tem uma dimensão nacional. É. Eu fico muito irritado com isso, mas é a verdade. Eu fui para Brasília ontem. Eu peguei. E mexe com tudo, né? Turismo, tudo. Não, tudo. Eu quero, pega um voo no Santos Dumont ou no Galeão. Se o Flamengo. Se o Flamengo tiver jogado num sábado à noite no Maracanã, vai domingo pro Santos Dumont, pro Galeão, pra você ver a quantidade de gente que veio pro Rio para isso. Né? Sim. Então, assim, as pessoas vêm pro Rio, né, para isso. Eu ontem chegando no aeroporto de Brasília. Jogo grande, então? Não, assim, eu chegando no aeroporto de Brasília ontem, eu fiquei envergonhado, porque era um negócio de doido, era todo mundo, valeu, prefeito, Mengão. Mas assim, não era não era o turista, não. Era o cara do raio-x do aeroporto, o sujeito do check-in. Eu falei, raça ruim, que os caras estão em tudo que é lugar, rapaz. Então, assim... Prefeito é voto, prefeito. Mas é assim... Olha, pelo amor de Deus, ele brinca, ele fala raça ruim, ele tá brincando, viu, gente? É o jeitão dele. A única coisa que eu peço... O Pedro Paulo fica me enchendo meu saco o tempo todo, o Landim vem Aliás, conversar salve comigo. pro Pedro Paulo. Não, isso aí eu vou fazer o devido registro aqui, mas o Landim vive enchendo meu saco. Não, porque você exagera. Mas, não, pelo amor de Deus, não me deixa. Eu posso zoar, cara. Claro você sabe que eu te dei uma alfinetada Você é carioca, aqui, né? porra. Eu dei uma alfinetada nele no canal. Mas é tudo zoeira. Eu falei, eu vou mandar a galera não votar em você, não, hein? A graça dessa história é poder dar uma zoada, né, cara? Senão o futebol morreu. Senão o futebol morreu. Eu tenho que manter aqui minha teu sofrimento. Cara, você é carioca. Não, carioca é isso aí. É sacanagem o tempo todo. Eu sei dividir. Tem uma história maravilhosa, vou contar aqui. Você tem noção disso que você é a cara do carioca? Graças a Deus, tomara. Não, e graças a Deus você voltou, mas é viu? mesmo, cara. Muito obrigado por ter voltado. Tô até querendo voltar de novo, mas vamos lá. Só contar uma história do Eurico Miranda. Eu era prefeito no outro mandato. Eurico Miranda, daquele jeito dele, né? Enfim. Ele me aparece, um dia pede audiência comigo. E o Flamengo, na época, estava me pleiteando, onde era o posto Mengão, hoje tem lá um restaurante hoje. O Flamengo queria fazer uma arena ali, uma arena dessas multiuso, né? Sim. E eu estava autorizando. Né? Importante pro Flamengo, tá? O Eurico aparece lá, eu crente que ele queria tratar algum assunto do Vasco, ele vira para mim e fala assim: Eduardo, Dudu, ele já me chamava de Dudu, tu não vai aprovar essa merda da arena deles não, né? Eu falei, Eurico, o pessoal da prefeitura, o pessoal do Humanima aqui diz que pode, e o IFAM, porque a lagoa é tombada e tal, também tá aprovando. Mas tu não pode aprovar, porra. Eu falei, por que não, Eurico? Você é vascaíno, porra. Eu falei, Eurico, eu sou vascaíno, mas sou prefeito da cidade. Tem a pessoa física e jurídica, né? Mas, porra, não pode, o vascaíno... Então, assim, tem essas paixões do futebol. Claro. E o papel do Eurico era aquele ali mesmo. Sim. Provocar, né? Sim. Sabe? E isso traz uma animação, desde que seja dentro do ambiente civilizado. Isso no boxe sempre aconteceu, cara. Tem que ter sempre um ambiente civilizado, não pode... Não pode escambar pra porrada. Não pode escambar pra porrada, não pode passar do ponto. Mas então tem um papel fundamental. Se você quer aprender a virar um youtuber de sucesso, eu recomendo o segundo link na descrição, que é o YouTube Sem Aparecer. Para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube, aparecendo ou não. O curso é do PT Jordan, um cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos. Mais de 13 milhões, e fora outros 50 canais que o cara tem, então vale a pena, recomendo o segundo link na descrição. O terceiro link é a camisa, né? Camisa do Flamengo no Mercado Livre. Hoje em dia, a camisa do Flamengo no Mercado Livre é verdadeira. Na nossa época não era. Então vale a pena. É a loja da Adidas dentro do Mercado Livre. E a camisa oficial do Flamengo tá mais barata que a pirata, pô. Tá a R$155, se eu não me engano, né? Confiram os preços antes, porque isso muda às vezes. A promoção é por tempo limitado. E também, se você não quiser comprar a camisa do Flamengo, pode comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre. É só clicar nesse link aí que você dá uma força pra gente, tá bom?